Oi, oi, tudo bem? Acharam, né, que eu não ia aparecer, mas estou aqui. Como é que foram aí de semana, de estudo? Tudo dando certo, né? Então, bora lá para mais uma aula teórica para a gente poder embasar, conhecer, para logo mais a gente poder praticar. Essa foi a metodologia usada, continuo mantendo aí as mesmas referências, tá? Principalmente o Moore, este livro, eu gosto muito dele. Então, conforme eu já havia falado para vocês, hoje a gente vai finalizar o estudo da osteologia da caixa torácica. Então, a aula de hoje é a nossa última parte de estudo que se diz aí referente ao esqueleto axial. Vamos relembrar? A gente já fez o estudo dos ossos do crânio, o osso do pescoço, os ossos da coluna vertebral e agora, fechando aí esse esqueleto axial, vamos conhecer toda a estrutura óssea da nossa caixa torácica, tudo bem? Então, a partir da semana que vem, nós já iremos aí para a linha de estudo do esqueleto apendicular, ou seja, estudar a osteologia de membros superiores e inferiores. Alguma dúvida até aqui em relação ao crânio, pescoço e a coluna vertebral? Fica difícil, né, responder assim à distância, mas se sim, por favor, vocês me mandem, tá? Não quero que a gente passe aí para o próximo estudo com algum tipo de dúvida, tá bem? Então, vamos lá. Essa aula, a gente vai conversar sobre o tórax, ou seja, sobre a osteologia do tórax, né? Nós vamos ver de que forma que essa região é formada, como que as costelas se articulam com a coluna, com o osso do externo, e vamos conhecer todos os termos que são relacionados aí, né, se não for todos, os principais, a essa parte aqui da caixa torácica, tá? E a cada aula a gente vem aprendendo, entendendo um pouco mais do que é esse corpo humano, tudo bem? Então aqui a gente tem a caixa torácica e dentro dela, né, ela acaba que é uma estrutura aí que tem uma função protetora muito grande e dentro aloja-se, né, os pulmões, o coração, alguns órgãos aí que são extremamente importantes e vitais para a morfologia e para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, qual que é o objetivo desta aula? Identificar os componentes anatômicos do tórax, descrever aí para vocês a organização dos ossos do tórax e suas relações com o esqueleto axial e listar as principais articulações e seus componentes. Aqui faltou um Szinho, tá? Então é isso. Como eu já falei, é bastante tranquilo esse estudo da osteologia da caixa torácica. Não é uma aula longa. Aqui o objetivo é justamente estudar quais são as partes. Tem alguns acidentes que são mais importantes, porque passaram ali algumas estruturas que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, e é isso que eu quero de vocês hoje. Então, a parede torácica, né? A parede torácica, né, que é essa parte aqui anterior, a gente tem o nosso tórax, uma visão anterior e uma visão posterior. A caixa torácica, os músculos que se estendem entre as costelas, a pele, a tela subcutânea, os músculos e a face que se revestem a superfície anterolateral. Então, anterior e lateral. Ou seja, eu tenho coberto nessa parede torácica vários músculos, tá? Que estão ali se estendendo entre a região das nossas costelas. Essas mesmas estruturas, quando cobrem aí a superfície posterior, ou seja, a parte de trás, são consideradas pertencentes ao dorso. Então, pegaram aí a musculatura, as estruturas que estão anteriormente, elas compreendem aí a nossa parede torácica.
E já quando se diz respeito às mesmas estruturas, porém cobrindo a superfície posterior, são estruturas que são consideradas pertencentes à região do nosso dorso, a região posterior, tá? E já as glândulas mamárias, elas estão situadas na tela subcutânea da parede torácica. Tudo bem? Até aqui, então, ó, peguem aí o raciocínio, tá? A parede torácica, ela inclui a caixa torácica, os músculos, tá? A pele, a tela subcutânea, certo? E ela se estende em toda a parede anterior e anterolateral. E já o dorso, né? Ele compreende aí as mesmas estruturas, porém são consideradas pertencentes do dorso, tá? Não mais da caixa torácica. Então tá aqui uma imagem para demonstrar aí para vocês a estrutura dessa nossa caixa torácica. A gente vai estudar cada região dessa, vai entender qual que é a função desse osso, como que ele é subdividido, tá? Então aqui eu já adianto que a gente tem a nossa região external. A gente possui aqui 12 costelas, que elas se articulam ali com as nossas 12 vértebras torácicas, tá? Então, aqui tem o osso que é chamado escápula, aqui a gente consegue ver a região da clavícula, aqui já tem uma articulação que chama articulação externo-clavicular. Temos a primeira vértebra torácica, a segunda, e vai descendo até chegar na 11ª. Então, aqui, ó, compreender as costelas, quais são verdadeiras, quais são falsas, quais serão flutuantes e o porquê que elas foram nomeadas, né? Por quê? E aqui a gente tem uma visão anterior, certo? E aqui a gente tem uma visão posterior. Olha aqui mais uma vez eu colocando para vocês o quanto é importante a gente ter essa noção dos planos, dos cortes, porque tem estruturas que a gente consegue já definir qual lado ela está só pelo conhecimento das estruturas. Se eu estou vendo que a escápula está aqui fixada com a espinha, automaticamente eu tenho que entender que isso aqui já é uma visão posterior, porque a espinha da escápula é uma estrutura que fica posterior à minha escápula. E porque a escápula ela está posterior à minha região da caixa torácica. Então, é mais ou menos esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Então, visão anterior, eu tenho aqui a região do externo, fica de dica. E na vista posterior, para delimitar aí para vocês, tem a presença aqui, ó, da nossa escápula. Anterior, eu vejo o externo. Posterior, eu consigo visualizar a escápula. Tudo bem? Então, vamos lá falar sobre o esqueleto do tórax, tá? Esse esqueleto, ele também pode ser chamado de caixa torácica. É uma estrutura que ela tem tanto uma parte óssea como uma parte de cartilagem. Então, por isso que ela é classificada como uma estrutura osteocartilagínea, tá? Que tem como função principal proteger as vísceras torácicas e também alguns órgãos abdominais, tudo bem? Então, já anotem aí. Esse esqueleto do tórax, gente, ele é composto aí por 12 pares de costelas e cartilagens costais associadas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 e 12 tá flutuando, né? Já vocês vão entender por quê. Então, 12 pares, tá? É um osso que é par. Associado aí à cartilagem, olha aqui a cartilagem, ó. Cartilagem. E os discos intervertebrais interpostos entre elas e o osso externo. Então, olha aqui o osso externo e os discos intercalando. Olha aqui. Então, tudo bem? 12 pares de costelas, cartilagens costais, presta atenção no meu cursor aqui, tá? Discos intervertebrais e o externo. Então, essa é a estrutura da região da caixa torácica. As costelas e as cartilagens costais
formam aí, né, a maior parte da caixa torácica. Conseguiram visualizar certinho? Ok, então vamos para o próximo. Como que é localizado o tórax, né? A região do tórax, gente, observa que ela está entre o nosso pescoço, olha aqui o meu pescoço, o tórax está aqui, ó, superiormente, e o abdômen mais inferiormente. Então, a gente tem essa divisão, né, da localização aí da região. E como eu já falei para vocês, ele faz parte aí do esqueleto axial. Abriga grandes vasos, abriga o coração, abriga os pulmões, tudo isso aqui, ó, tá sob a proteção dessa caixa torácica. O tórax, o livro traz pra gente que ele tem uma forma de cone truncado, tá? Com uma vértice superior, tá? E uma base que ela é inferior. Então, uma vértice mais superior e uma base mais inferior. Quais são os seus limites? Quando eu falo de limite, quais são as estruturas, quais são as regiões que fazem limite com essa estrutura? Então, superiormente, a gente vai ter o corpo da primeira vértebra torácica, olha ela aqui, tá? A primeira costela de ambos os lados, olha ela aqui. E a incisura do manúbrio do externo. Olha a incisura aqui, essa mordidinha aqui, bem na ponta do manúbrio do externo. Então, superiormente, eu tenho como limite o corpo da primeira vértebra torácica, a primeira costela de ambos os lados e a incisura jugular do manúbrio do externo. Eu estou apontando em cada estrutura. Então, superiormente, a gente já conheceu quais são. Inferiormente, professora, o que a gente consegue visualizar? O músculo diafragma. Olha ele aqui, bem grandão, tá? Então, inferiormente, o músculo diafragma. Na minha região anterior, o osso externo, olha ele aqui, todo esse complemento aqui. E as cartilagens costais, olha elas aqui, ó, saindo aqui de cada costela. Então, as cartilagens costais. Certo? Então, já estudamos a região anterior. Posterior, a gente consegue visualizar as vértebras torácicas. Eu não tenho a imagem aqui para vocês visualizarem, mas fecha o olho aí e imaginem que vocês estão vendo as vértebras torácicas. E na região lateral, isso aqui é chamado de gradil costal direito. Parece uma grade, gradil de grade, gradil costal direito. E gradil costal esquerdo, direito e esquerdo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá conquistar mais uma parte. O formato abobadado da caixa torácica proporciona grande rigidez, tendo em vista o pouco peso de seus componentes. Abobadado é tipo um formato de cone, tá? Então, essa estrutura, ela é uma estrutura leve, que tem pouco peso, tá? E, sendo assim, isso proporciona uma grande rigidez. É por isso que esse gradil costal, ele protege nossos órgãos vitais desta região. Então, quais são aí as suas funções, né? Proteger os órgãos internos, torácicos e também os abdominais, tá? Contra forças externas, porque tem uma dinâmica torácica, uma dinâmica abdominal que ocorre interiormente. Isso vocês vão estudar bem elucidado na biofísica, quando vocês forem estudar a biofísica respiratória, tá? Então, é por isso que existe essa caixa, justamente para proteger esses órgãos quando eles se enchem aí de ar ou de líquido contra as forças externas. Tem função também de resistir às pressões internas negativas, geradas aí pela retração elástica dos pulmões e pelos movimentos inspiratórios, ou seja, na nossa dinâmica respiratória, a gente está gerando ali pressões que são negativas, né? A gente acaba inspirando e expirando, inspirando e expirando. Então, tem um papel extremamente importante
proporciona aí fixação para os membros superiores e sustenta o nosso peso, certo? Então, mais uma função importante dessa caixa torácica. E proporciona aí a fixação, no caso a origem, de muitos músculos que são responsáveis pela movimentação, que tem uma responsabilidade aí, mantendo também a posição dos membros superiores em relação ao tronco, além de proporcionar também a fixação para os músculos do abdômen, do pescoço, do dorso posteriormente e da região respiratória. Tudo bem? Então, essas daqui são as principais funções da caixa torácica no nosso corpo humano. Embora o formato da caixa torácica ele proporcione uma rigidez, as suas articulações e a pequena espessura e flexibilidade das costelas, elas acabam aí permitindo a absorção de muitos choques, compressões externas sem fratura e a modificação do formato, justamente para permitir que a gente respire. Então, assim, eu tô falando, e o objetivo final aqui é vocês entenderem o quanto essa osteologia do crânio ela é importante para a proteção, tá? Então, o que ela protege, né? Com esse conceito? As estruturas mais importantes, como o nosso coração, grandes vasos que existem nessa região, os pulmões, a traqueia, a região do assoalho e de toda a parede, tá? Porque são regiões ali que estão em constante movimento, porque o nosso tórax é uma das regiões mais dinâmicas do nosso corpo. Por quê? É nessa região que acontece toda a função respiratória, né? Que é uma função vital, que a gente precisa fazer essa troca gasosa para a gente manter uma hemodinâmica satisfatória para o funcionamento de todos os nossos órgãos, de todo o nosso corpo e para nos dar vida, tá? Então, é uma região que ela é dinâmica, ou seja, é uma região que ela está em constante movimentação, porque eu estou realizando troca gasosa, tem a dinâmica respiratória, o ar entra, o ar sai, o ar entra. E vocês imaginam, se eu não tivesse uma estrutura que me permitisse uma rigidez maior, o nosso corpo, o nosso organismo não conseguiria fazer esse tipo de atividade, tá? Então, vamos lá conhecer agora cada parte, cada estrutura com as suas características, ok? Então, aqui uma visão geral, a caixa torácica. A gente tem como componente a região do externo, que ela é subdividida em mais 3. A gente vai conhecer cada uma delas, tá? Que é a região do manúbrio, do corpo e do apêndice tifoide. Nós temos costelas que são classificadas como costelas verdadeiras, que vai da 1 até a costela número 7, tá? E o que eu quero que vocês observem é que essas costelas verdadeiras, costela número 1 a costela número 7. Qual que é a característica mais importante? Essas costelas, elas se articulam diretamente com o externo. Vocês estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, as costelas verdadeiras, elas se articulam diretamente com a região do externo. Compreenderam até aqui? Ok. Já as costelas falsas, que é da numeração costela 8 até a costela número 10, que é aqui onde eu estou apontando, essas costelas, elas acabam se articulando com as cartilagens costais das costelas acima. Então, vocês estão vendo que aqui em 9 e 10, 9 e 10, elas não estão articulando diretamente com o externo. Olha aqui onde que elas estão articulando, com a cartilagem costal da costela acima. Estão vendo? Conseguiram pegar? Ó, 9 e 10. Elas estão articulando
com a cartilagem costal da costela acima. Elas não articulam diretamente no meu externo, até porque aqui já não tem mais região do externo, né? Então, essas são as costelas falsas. E já as flutuantes, o próprio nome diz, elas estão flutuando. Olha aqui, é a costela número 11, essa pititiquinha aqui, e a número 12. Elas articulam diretamente com as vértebras, tudo bem? Olha aqui, a 11 e a 12. 11 e 12. Então, não se esqueça, costela verdadeira de 1 a 7, costela falsa de 8 a 10 e costela flutuante de 11 a 12, tá? Então, aqui a gente tem aqui uma visão geral de como que a gente forma esse gradil torácico, tá perfeita essa imagem. Eu tenho a região do externo, eu tenho a costela e tenho aqui a região posterior das vértebras. E aqui dentro ficarão os nossos órgãos vitais. Coração, o pulmão, então é mais ou menos isso. Aqui é uma visão lateral que a gente está tendo aí da região aí da nossa caixa torácica. Então agora a gente vai compreender cada estrutura, tá? Prestem bastante atenção. Então a primeira estrutura estudada vai ser o externo, que é essa região mais central. Antero, ela tá anteriormente. Lembra que eu falei isso para vocês lá no início, tá? Então, esse externo, ele é classificado como? Ele é um osso plano, tá, gente? E alongado, que forma aí a região intermediária da parte anterior da caixa torácica. Anterior. Posterior, lembra que é a escápula que eu tenho lá presente. Anteriormente, a região do nosso externo. Essa região aqui, ó, mais dura. A gente consegue tocar nele, ó. Então, ele sobrepõe aí diretamente as vísceras do mediastino em geral e as protege, especialmente aqui a região do coração. Então, é um osso que ele está anteriormente e ele está sobreposto sobre as nossas vísceras, tá? Esse externo ele é subdividido em 3 partes. Então, eu tenho a região do manúbrio, eu tenho a região do corpo e tenho a região do processo xifoide. Em adolescentes, só a título de conhecimento, adultos, jovens, essas 3 partes elas são unidas aí por articulações sincondrose. Quem lembra aí, a sincondrose é um tipo de articulação primária, né? E que se ossificam ali a partir da sua meia-idade, porque a articulação primária é aquela que está presente ali no início, né, da constituição dos nossos ossos. Então, de forma geral, o externo é um osso plano e alongado, está anteriormente, sobrepondo aí a região das nossas vísceras. Ele é subdividido em 3 partes, que é o manúbrio, o corpo e o apêndice xifoide. Então, agora a gente vai estudar cada região dessa, tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ele, num corte, né, da região anterior, manúbrio, corpo, processo xifoide. Olha aqui a visualização lateral. Manúbrio, corpo do externo, processo xifoide. Manúbrio, corpo, processo xifoide. Então, essas são as principais características de cada estrutura e agora a gente vai discutir cada uma delas. O manúbrio do externo, lógico, né, com o anatomista aí que inventou essa terminologia, ele associou com o cabo de uma espada, sendo a lâmina representada aqui pelo corpo do externo. Então, lembrou ali da espada, a gente está falando do osso externo, o manúbrio é o cabo e o corpo do externo é a lâmina, tudo bem? Então, o manúbrio ele é a parte aí mais larga e mais espessa aí da região do externo. O seu centro ele é mais côncavo, tá? A gente consegue palpar, eu mesmo consigo, aqui na margem superior do manúbrio. E tem a presença aqui, ó, da incisura jugular, ou seja, também chamada de incisura supraesternal, ou seja, acima, tá em cima desse externo. Então, é um acidente ósseo importante, tá? Estudem, gravem, incisura supraesternal ou incisura jugular. Compõe aí a região superior do nosso manúbrio do externo. Tudo bem? É limitado aí, né,
por duas faces. Eu tenho a região anterior, a posterior eu não tenho a imagem aqui. Eu tenho essa borda superior que compõe aqui a incisura jugular. É marcado aí a nível de vértebra torácica número 2. É um ponto que ele é usado aí como referência anatômica para algumas cirurgias, tá? Então, por isso que é importante vocês fixarem. A traqueia, ela é palpável neste local e é um local onde ocorre aí a articulação externo-clavicular. Então, por isso que é um acidente ósseo importante e que tem várias funções, tá? Então, a incisura jugular marca o nível de T2, é um ponto de referência para cirurgias. A traqueia ela consegue ser palpada e é um local de articulação externo-clavicular, tudo bem? Então, essa é a borda anterior. Já a borda lateral, que é esta daqui, articula aí com a primeira e a segunda costela, tá? E a borda inferior articula com o corpo, concordam? Tem uma estrutura, né, chamada aí ângulo de Laws, ou ângulo external, que está mais ou menos aqui, que é uma estrutura onde ocorre aí a articulação do manúbrio com a região do externo, né? Tem a região do mediastino superior e inferior, o segundo espaço intercostal logo abaixo, segunda metade da costela e a bifurcação da nossa traqueia. Então, essas são as principais características aí desse ângulo external. Então, tá aqui uma imagem, só para vocês compreenderem o que eu acabei de falar, para vocês visualizarem a incisura jugular mais uma vez, a incisura clavicular, a incisura costal, o manúbrio e o ângulo do externo. Foram as principais estruturas que a gente viu da região do externo. Olha aqui o ângulo mais uma vez, ó. Então, não se esqueçam, tá? Essas aí são os principais acidentes da região do nosso manúbrio do externo. Agora, vamos estudar o corpo, é a lâmina da espada, tá? Então, o corpo do externo, ele é mais longo, ele é mais estreito, é mais fino que o manúbrio. E onde que ele está localizado, gente? Ele está localizado aqui entre T5 e T9, ou seja, vértebra torácica número 5 e vértebra torácica número 9. Então, ele é um pouquinho mais alongado. A sua largura, ela vai variar aí por causa dos entalhes, que são esses daqui da lateral, tá? Pelas incisuras costais. Então, muito tranquilo o estudo do corpo. Ele apresenta aí também uma face que é mais externa e uma que é mais interna. A borda superior, ela articula com o manúbrio, tudo bem? A borda inferior, ela vai articular com o processo xifoide, que é o nosso próximo estudo. E toda essa borda lateral, olha aqui numa vista lateral, ela está ali presente na segunda metade da segunda costela e a terceira e a sétima costela. Então, essa é a localização da borda lateral da região do corpo do externo. Então, bora aqui ver. Então, eu tenho o corpo, eu tenho a incisura costal. Incisura costal são essas mordidinhas, tá? Incisura costal, bem simples, ok? Então, olha aí, já estudamos o manúbrio, o corpo, então agora vamos para o processo xifoide. O processo xifoide tem uma aplicação na enfermagem que ela é muito importante, já eu vou dizer para vocês, tá? Esse apêndice xifoide, ele é a menor estrutura e mais variável da parte do externo, é mais fininho, mais alongado. A sua extremidade inferior, ela já está ali mais a nível de T10, ou seja, na vértebra torácica de número 10. Na maioria das vezes, ele é mais pontiagudo, mas ele também pode ter uma característica de ser mais rombo, mais bífido, mais curvo, tá? E tendendo aí a ser mais defetivo para um lado, ou por um lado direito, esquerdo, ou anteriormente, tá? Então, isso muda muito de acordo com cada indivíduo, tá? Mas não é algo que prejudica o funcionamento do corpo, é só característica mesmo anatômica. Ele tem estrutura cartilaginosa em pessoas jovens,
Porém, lá pelos 40 anos, ele já é ossificado, tá? Então, esse é o processo xifoide, bem simples também. Não subdivide, é processo xifoide. Então, vamos ver aqui uma visão geral dessas 3 estruturas que a gente acabou de estudar. Então, vamos lá repetir. Anatomia é repetição, tá? Então, olha aqui, no manúbrio do externo, eu tenho de importante a incisura jugular, a incisura clavicular, a incisura costal 1, ou seja, a costela 1 vai articular aqui, ó, nessa incisura costal 1, o manúbrio do externo. Fechamos. Então, aqui eu tenho a sínfise manúbrio external, articulou, tá? Eu tenho a incisura costal 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Numa visão lateral, a gente consegue ver desse corpo do externo. E lembra que aqui eu tenho a região do ângulo, tá? Onde vai se articular o manúbrio com o corpo, eu tenho o ângulo do externo, não se esqueçam. E aqui eu também tenho uma sínfise xifoexternal, que é mais uma articulação do corpo com processo xifoide. E aqui eu tenho o nosso processo xifoide. Que vista é essa daqui? Que lado é? Que forma que vocês estão visualizando esse externo? Falem aí para mim. Muito bem. É uma vista anterior, tá? E aqui a gente verifica numa vista lateral. Então, anteriormente e aqui lateral. Anteriormente, virei. Agora uma vista lateral. Tudo bem? Então, mais uma vez, mostrando para vocês essas estruturas. Ó, a incisura jugular. A sincondrose, que é uma articulação aí, né, do tipo cartilagínea primária. Ela faz parte aí, né, da estrutura da nossa primeira costela, o manúbrio, o ângulo do externo, onde vai ocorrer a articulação manúbrio external. Já vão pegando as articulações, tá? O corpo e o processo xifoide. Mais uma vez, uma visão lateral e aqui uma vista lateral também, ó, já trazendo aqui esse corpo como todo. Olha a presença aqui da coluna vertebral, né? As vértebras torácicas participam aqui ativamente da formação dessa nossa caixa torácica, porque cada costela ela vai se articular aqui, ó, com uma vértebra, ok? Então, manúbrio, corpo, processo xifoide. Eu acho que ficou bem tranquilo para vocês essa definição. Olha aí, mais uma vez, trazendo para vocês perceberem, olha aqui a nossa região external, as nossas costelas, aqui é a clavícula, tá? Não confunde com a costela número 1, isso aqui é clavícula. Aí aqui inicia a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7. Até as 7 verdadeiras, né? Se articulando aqui diretamente com o manúbrio, tudo bem? Até articulando com o manúbrio. Então, qual que é a aplicação na enfermagem? Eu não sei se tem alguém aí que já é da área técnica, né? Mas quando tem prescrição para passagem de sonda de alimentação para os pacientes, ou seja, aqueles pacientes que não têm capacidade mais de deglutir pela boca, é prescrito uma sonda que ela é chamada de sonda nasoenteral. E para o enfermeiro realizar aí esse procedimento, ele tem que fazer uma medida para poder introduzir essa sonda ou de forma nasoenteral, né, que é pelo nariz, ou de forma oro, que essa sonda ela inclui aí pela região da boca. Aqui tá pela boca e aqui tá pelo nariz. Quando é sonda que tem o objetivo de drenar apenas ar por um abdômen que está mais distendido, a gente costuma usar a sonda nasogástrica. Quando é para se alimentar, a nasoentérica. Então, na medida dessa sonda nasogástrica, para poder drenar quantidade de ar, a gente faz uma medidinha que é ponta da orelha, ponta do nariz e apêndice xifoide. Então, aquela pontinha do apêndice xifoide, essa pontinha aqui, ela serve de local para marcação da inserção da sonda. Então, você vai pegar a sonda, deixa eu pegar um fio aqui para demonstrar para vocês.
Então, vamos fingir que isso aqui é a sonda, tá? Geralmente é uma sonda de material de silicone, enfim. Aí você vai fazer a medida, ponta da orelha no paciente, ponta do nariz. Aí você vai descer, ó, essa sonda e vai medir lá no apêndice xifoide. Você consegue tocar esse apêndice. Então, onde você demarcou é até onde você pode inserir essa sonda pela boca ou pela narina do paciente. Então, até aqui eu posso inserir essa sonda nesse meu paciente. Aí o restante fica para fora, que é o local que ou vai conectar no saquinho coletor para drenar ar, para drenar secreções, bile, enfim, de acordo com a indicação. Mas o que é que eu quero que vocês peguem aqui nessa aplicação da enfermagem? Que essa estrutura do apêndice xifoide, ela é um ponto de localização para demarcação da introdução da minha sonda, seja ela para alimentação ou para drenagem de secreções ou ar. Daí pode gerar algumas dúvidas, porque existem outras regiões que eu posso descer um pouco mais que essa sonda. Então, se é um paciente que ele está internado há mais tempo, é um paciente que ele já é mais crônico, tem a indicação de descer um pouco mais essa sonda, a nível mais de jejum, que é a nossa segunda porção aqui do nosso intestino delgado. Então, nessa situação, a demarcação ela não vai ocorrer mais aqui no meu apêndice xifoide. Então, antes de eu introduzir, eu vou demarcar novamente. Lóbulo da orelha, ponta do nariz, apêndice xifoide e cicatriz umbilical. Então, para introduzir uma sonda que tem o objetivo de o paciente ficar por mais um período, por um longo período, porque é um paciente crônico, então a indicação aí já muda. Principalmente aí tem algumas gastrostomias que são feitas para pacientes que fazem uso de alimentação em home care em casa, que essa demarcação ela não é mais no apêndice xifoide, é na nossa cicatriz umbilical. Mas eu faço o mesmo procedimento. Eu passo aqui pelo lobo da orelha, ponta do nariz, apêndice xifoide, desço lá para a cicatriz umbilical. Aí marco essa sonda. Aí onde eu marquei, eu posso introduzir até essa região. Tudo bem? Deu para entender? É bem legal. E esse é um procedimento da enfermagem, tá? Então vocês têm que saber a anatomia justamente para poder aplicar na região certa. O que pode ocorrer de tão grave se eu não demarcar na região correta? Isso é muito grave e acontece muito, tá? Principalmente na UTI. Quando eu não faço uma demarcação correta da região, né? Às vezes, se eu não chegar aqui até o apêndice xifoide e demarcar até mais ou menos aqui, para onde que essa sonda vai? O que vocês acham? Muito bem, ela vai ser introduzida no pulmão desse paciente, não na região do corpo ali do meu estômago. E é aí que está o problema. Se eu introduzo uma sonda que era para estar no estômago e ela chega até o pulmão, e eu não faço teste, eu não peço raio-x, eu sou tão foda, sou tão confiante que eu falei, não, tá lá, vamos iniciar a dieta. Você libera a dieta e o que ocorre? Essa dieta, em vez dela ser infundida no estômago, ela vai ser infundida no pulmão. E isso é extremamente grave, porque esse paciente ele evolui com a pneumonia de broncoaspiração. Ou seja, quando fala que o paciente broncoaspirou, é justamente pela presença de dieta nos pulmões, tá? E um dos fatores que causa essa broncoaspiração é a sonda mal localizada. Tudo bem? Então, é aquilo que eu falei para vocês. A anatomia para a enfermagem é isso, é a aplicação. Eu falei para vocês que chegaria um momento dela que em determinadas regiões eu ia associar com o procedimento. Então, esse aqui é um procedimento muito importante e que eu quero que vocês levem para a vida, tá? Não se esqueçam, tudo bem? Então, ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai estudar o esqueleto da parede torácica. A gente estudou a região do externo, subdividimos. Então, bora lá entender o esqueleto de toda a parede torácica, do nosso gradil torácico. Então, o esqueleto, eu já falei para vocês que ele forma a caixa torácica, né? Tem componente tanto ósseo quanto de cartilagem, por isso que ele é chamado de osteocartilagíneo. E acaba ali protegendo, né, as nossas vísceras torácicas e alguns órgãos abdominais.
vocês já entenderam que ele é composto por 12 pares de costelas, por cartilagens costais que são associadas e 12 vértebras torácicas e os discos intervertebrais. Eu estou só repetindo, tá? Que são interpostos aí entre elas. As costelas e a cartilagem costal formam a maior parte da caixa torácica, que é essa região anterior, né? Então, vamos ver aqui. Então, olha aqui, mais uma vez. 12 pares de costela. Aqui, as vértebras torácicas, que são 12 também, certo? E o que mais que a gente tem? Os discos, né? Intervertebrais. E o que mais? E as cartilagens costais. Então, 12 pares de costelas. As cartilagens costais, que estão pegando mais ou menos aqui uma parte da costela, certo? Os discos intervertebrais e as nossas 12 vértebras torácicas. Então, essa é a composição. Tudo bem? Então, agora vamos estudar as costelas. Muita atenção aqui, tá? Porque vai ter muito detalhe. Então, a costela, ela é um osso plano e curvo ao mesmo tempo, tá? Ela forma aí a maior parte da caixa torácica, é bastante leve, tem uma capacidade de resiliência muito grande, ou seja, ali uma forma elástica, tá? Cada costela, ela possui aí um interior que ele é mais esponjoso, contendo aí, né, medula óssea, que é um tecido aí que é responsável por formar as nossas células sanguíneas. Então, agora a gente vai estudar cada uma delas. Assim como lá no estudo da coluna vertebral, eu tinha estruturas que eram classificadas como atípica e típica, aqui também eu tenho. Então, lembrem lá da aula que aquilo que eu falo que é típico é estrutura comum a todos, né? E já atípico é aquela estrutura que é algo que não é igual o que está na típica. Ou vai faltar uma estrutura, ou vai ter uma que na típica não tem. Então, é algo que é atípico, que é diferente do outro, tá? Então, a primeira costela, que é esta daqui, que eu tô com o cursor. Ela é uma costela que ela é atípica, a segunda também é atípica, e da terceira à nona, ela é típica. Então, estudem, decorem mais rápido a que são típicas, que é a terceira e a 9, que o restante fica mais fácil de vocês aprenderem que são atípicas, porque são diferentes. Então, a primeira costela ela é atípica, porque ela apresenta um tubérculo do músculo escaleno na região anterior, um sulco da artéria subclávia e um sulco da veia subclávia. Agora a gente vai ver na estrutura, tá? Não preocupem. A segunda, ela é atípica, porque ela apresenta uma tuberosidade do músculo serrátil anterior. Já perceberam aí a mudança? Na primeira é do músculo escaleno, na segunda já é do músculo serrátil. Então, por isso que elas são atípicas, elas são diferentes, tudo bem? E já da terceira à nona, elas são típicas, porque todas essas costelas apresentam a mesma estrutura. Então, todas vai ter a cabeça da costela, todas vai ter o colo, o corpo, tá? O ângulo e o sulco. Então, por isso que elas são típicas. A décima até a 12ª, elas apresentam apenas uma face articular em sua cabeça, tá? Então, por isso que ela é atípica. E na 11 e na 12, elas são mais curtas e não apresentam colos. Então, por isso que elas são atípicas. Vocês conseguiram entender a diferença de atípica para típica? Então, são diferenças de estrutura, tá? Não se esqueçam, tá? Então, aqui eu tenho uma vista anterior, aí dessas costelas típicas, tá? Aqui eu tenho uma vista posterior de toda a região, mas aqui eu tô falando apenas da costela. Então, aqui da terceira à nona costela, ela tem características que são comuns, né? Essa costela, ela acaba sendo dividida aí entre cabeça, olha aqui, o colo, o tubérculo, o corpo, né? Que é a diáfase. E já aqui em B, eu tenho um corte transversal dessa costela, tá? Então, bora lá. Região do colo, região da cabeça, essa parte aqui, a parte inferior, é onde vai articular, crista da cabeça, aqui mais uma face articular,
tá? Tubérculo, né? Que eu já mostrei para vocês. O ângulo, o corpo, o sulco da costela, tudo bem? Então, essas são as principais características de uma costela que ela é considerada típica, tá? Então, visualizem aí. Aqui são as atípicas. Olha o tanto que diferencia o formato, o tamanho. Olha aqui a costela número 1. A face articular única da cabeça, o tubérculo do músculo escaleno, tudo bem? Veia subclávia passa aqui, artéria subclávia, então por isso que o sulco leva o nome subclávia, justamente por isso. A costela número 2, que também é atípica, tem uma cabeça, tem um colo, aqui já é a tuberosidade do serrátil anterior. Aqui é do escaleno, aqui é do serrátil, são músculos, tá? Eu tenho o corpo bem mais alongado e é atípica também. Já aqui, né, na minha costela de número 8, eu tenho aí a crista, a face articular, o tubérculo, o ângulo, e aqui é uma costela típica, então tem todas as estruturas aí que são mais ou menos comuns para a maioria. Aqui eu não tenho a tuberosidade do músculo serrátil, nem do escaleno, então por isso que ela é típica, tá? E aqui a 11 e a 12 que também são atípicas. Só de bater o olho a gente já vê que é atípica, porque cada uma tem um formato, ó, vocês concordam? Então é isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Então, vamos lá aprender quais são as costelas verdadeiras, as falsas e as flutuantes. Então, como eu já falei para vocês, a verdadeira, ela compreende de costela 1 até a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito simples. Por que elas são verdadeiras? Porque são as costelas que vão se fixar diretamente aqui com o osso external, com as suas próprias cartilagens costais. Então, por isso que ela é verdadeira, né? Ela utiliza a articulação diretamente no externo com as suas próprias cartilagens costais. Não esqueçam, de 1 a 7. 1 a 7 costelas verdadeiras. As costelas falsas, elas compreendem de 8 até a 10ª. Então, até aqui eu tenho costelas que são consideradas falsas. E por que elas tomam aí essa característica? Porque a sua cartilagem, ela é unida à cartilagem superior. Então, eu não estou aqui me unindo diretamente com o externo com uma cartilagem que ela é minha, que ela é única. Ou seja, eu estou pegando a de cima. Tanto a 8 quanto a 10, ela está se articulando aqui, ó, com a cartilagem, provavelmente de costela número 7. Vocês conseguem visualizar? Essa região aqui, ó. Então, eu não estou articulando diretamente com a 1 e a 7, tá? E já a flutuante, o próprio nome diz, é aquela costela que flutua, que está aqui, ó, solta, flutuando, ou seja, né? Elas não estão se conectando com o externo está lá mais superiormente, né? Nem mesmo indiretamente, ou seja, elas estão numa região aqui que compreende aí a região mais abdominal, são elas que terminam ali a região da musculatura abdominal posterior, tá? Então, de forma bem tranquila, eu tenho 7 costelas verdadeiras, 2 que são falsas e 2 que são flutuantes. 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. De 1 a 7, de 8 a 10, 3, né? 8, 9, 10. 8, 9, 10. 3. Que são falsas e 2 flutuantes. Certo, gente? Compreenderam essa parte? Então, aqui a numeração, de 1 a 7 verdadeiras, falsas e flutuantes. Por que é verdadeira, hein? Se eu perguntar. Porque elas se fixam diretamente na região external e tem aí as suas próprias cartilagens intercostais. Essa parte azulzinha aqui, tá? Já a falsa, elas se articulam
com a cartilagem costal da costela de cima, superior. E a flutuante é aquela que flutua, tá? Que não está ligada nenhum nem a outra, está mais inferiormente, fazendo parte ali da musculatura abdominal posterior. Então, a costela típica, repetindo aí, é da terceira até a nona. Ela possui duas faces, interna e externa, tá? Interna, superior, tá? Possui aí duas bordas, inferior e superior. A cabeça localiza posteriormente a região da cabeça. Se articula com as facetas costais das vértebras. Após a cabeça vem o colo, depois vem o tubérculo e depois vem o ângulo. Então, essa é a estrutura básica, né? Cabeça, colo, tubérculo, ângulo, sulco costal. Cabeça, colo, tubérculo, ângulo, sulco costal. Cabeça, colo, tubérculo, ângulo, sulco costal. Tudo bem? Então, a extremidade external, ela se articula com o externo. Então, não se esqueçam, essa aqui é uma costela típica. A atípica, aqui no caso é a 1, olha o tanto que ela é menorzinha, né? Então, ela tem aqui o sulco da artéria subclave, ou seja, essa artéria ela passa aqui. Eu tenho o tubérculo do músculo escaleno, lembra que tem a diferença de 1 para 2. Origem do músculo subclávio e o sulco da veia subclave. Então, na típica 1, eu tenho o sulco da artéria e da veia subclávia e o tubérculo do músculo escaleno. A 2 já é o tubérculo do músculo serrátil anterior, tem essa diferença, tá? A 11 e a 12, ela também é atípica e flutuante, não esqueça, tá? Então, a 10ª costela, ela geralmente, tá? Geralmente não é sempre, ela também pode ser classificada como falsa. Alguma literatura traz, mas a maioria fala que é a 11 e a 12. Mas eu coloquei porque às vezes vocês vão estudar em uma outra literatura e podem ficar confusos, tudo bem? Então, a gente finalizou toda a parte da osteologia, é bem simples, tá? A gente conheceu aí a região external, tudo bem? Dividida aí em manúbrio, corpo e apêndice xifoide, conhecemos todas as estruturas. Conhecemos o esqueleto da parede torácica, entendendo quais são as costelas atípicas, as típicas, quais são as costelas verdadeiras, as falsas, as flutuantes. Agora a gente vai entender as aberturas do tórax, ou seja, né? Existem aberturas nessa parede. Então, a gente tem uma abertura que ela é superior, que está aqui mais acima, e uma inferior, que ela está compreendendo ali mais a região abdominal, tá? Então, a abertura superior, já vem a fotinha, tá? Ela é muito menor, tá? É uma passagem que permite a comunicação do pescoço e dos membros superiores. Então, fixa. A abertura superior, ela comunica com o pescoço e o membro superior. Já a abertura inferior, ela forma um anel, tudo bem? Que dá origem aí ao nosso diafragma, que fecha toda essa abertura. Vocês vão ver, tá? Então, vamos ver aqui como que é isso. Olha aqui. A abertura superior é apenas isso daqui. Eu dou passagem aí, né, para a região do pescoço e a sustentação dos nossos membros. E a inferior, ela é bem maior e tem a localização aqui do nosso diafragma, tá? Então, quais são aí, né, as principais estruturas que dão passagem nessa abertura torácica superior? Então, anteriormente, a gente tem a incisura jugular, ó, a incisura aqui novamente sendo falada, olha ela aqui. Eu tenho, posteriormente, o corpo da vértebra T1, é onde eu tô aqui, ó, apontando, e o corpo da nossa primeira costela. Então, concordam? Incisura jugular mais anteriormente, posteriormente o corpo da vértebra T1 e o corpo da nossa primeira costela. E na região lateral, eu tenho aí a primeira costela e a cartilagem costal. Fácil, né? Bem tranquilo. Então, tá aqui, abertura superior, primeira costela, margem superior do manúbrio. Tudo bem?
Então, as estruturas que passam aí entre a cavidade torácica e o pescoço, através da abertura superior do tórax, tá? São elas: a traqueia, o esôfago, alguns nervos, alguns vasos, tá? Que são responsáveis ali por suprirem, por drenar toda a região da nossa cabeça, a região do pescoço e o membro superior. Então, olha a importância da abertura superior do tórax, tá? São regiões ali que passam a nossa traqueia, o esôfago, alguns nervos e vasos que suprem e drenam a região do nosso pescoço, da cabeça e do membro superior, ok? Finalizamos aí a superior. Aqui são os conteúdos que eu trouxe que passam, né? De vaso tem o tronco bracocefálico, as carótidas comuns, a subclávia, as veias jugulares, as artérias torácicas internas. Então, esse é o conteúdo dos vasos que passa superiormente. Por isso que é tão importante a vascularização. O nervo, a gente tem a presença do nervo vago, do nervo frênico, laríngeo recorrente e do tronco simpático. Então, tudo isso está passando aqui nessa abertura superior. E de víscera, como eu já falei, o esôfago, a traqueia, acrescento aqui com a região pulmonar, do nosso ápice pulmonar, e a parte superior do timo. Então, essa é a abertura superior, todo o conteúdo que passa nessa região, certo? Já a região inferior, né? Eu já falei para vocês que tem a presença aqui do diafragma. Anteriormente, a gente tem aqui o processo xifoide, olha aqui, estou tocando nele. Lateralmente, a gente tem as últimas 6 costelas e a cartilagem costal, então de 6 para baixo, faz essa vista lateral. E posteriormente, olha aqui, o corpo da vértebra T12. Então, tá muito tranquilo de visualizar quando eu tô passando com vocês. Essa abertura, vocês observam que ela é muito mais espaçosa do que a superior, tá? Tem um contorno aí que ele é mais irregular, olha aqui. Também é oblíqua, porque a parede torácica posterior, ela é muito mais longa do que a anterior, certo? E ao fechar aí essa abertura do tórax inferior, o diafragma, ele acaba se separando. Ele tá aqui, ó, o diafragma, quase por completo. Então, esse diafragma, ele vai acabar separando o que é região torácica, daqui para cima, do que é região abdominal, daqui para baixo. Então, tem essa importância, tá? Então, as estruturas aí que passam do tórax para o abdômen, ou do abdômen para o tórax, elas atravessam aberturas no diafragma. Então, por isso que é importante. A gente tem o esôfago, tem a veia cava inferior, e posteriormente tem a aorta, que também está passando nessa região. Então, são essas características que eu quero que vocês se lembrem, tá? Então, mais uma vez, a abertura superior do tórax e a abertura inferior. Acredito que tenha ficado bem claro. Movimentos da parede torácica, né? A gente tem a nossa dinâmica respiratória. Então, acaba que esse nosso gradil torácico, eles fazem movimentos na inspiração e na expiração e levam alguns nomes. Mais uma vez, aqui os autores extremamente aí, como é que fala? Criativos, eles associaram que o movimento da inspiração, que é quando a nossa costela ela levanta, tô inspirando, né? Tá usando uma musculatura ali que ela é mais externa e tá levantando essa minha costela. Então, esse movimento ele é chamado como alça de balde. Ou seja, eu estou levantando, fazendo esse movimento aqui, ó, na região da minha costela. Então, ela movimenta, é um movimento, né, superior, né? Então, vai e volta, quando eu levanto essa alça do balde. E já no movimento expiratório, ele assimilou ali como um cabo de bomba. Não tem ali uma bomba d'água? Não sei se vocês já viram. Aí tem o cabo. É como se eu colocasse, abaixasse esse cabo para baixo, colocasse força. Então, na expiração, essas costelas, elas vão descer inferiormente. Vai usar uma musculatura que ela é mais interna, tá? Então, não se esqueçam. A alça de balde é o movimento utilizado na inspiração. Cabo de bomba é um movimento utilizado na expiração.
Eu peguei um videozinho aqui para facilitar. Deixa eu ver se ele vai rodar. Um instante. Prestem atenção, tá? Olha o movimento. Agora sim, você vai entender o que é um movimento de alça de balde e um movimento de braço de bomba. Em termos práticos, quando a gente fala desses movimentos de alça de balde e braço de bomba, basicamente a gente está falando de movimentos respiratórios. Então é assim, ó. Ou você está falando de um movimento inspiratório, ou você está falando de um movimento expiratório. Então, um é uma coisa, o outro é outra. Lógico, né? Vamos falar primeiro do movimento de alça de balde, que é isso aqui, ó. Por que chamou movimento de alça de balde? Olha só, aqui eu tenho um balde e a alça dele aqui, ó. Ó. Isso aqui é a alça de um balde. Então, se você observar essa alça de balde aqui, ó, eu acho que vai dar um pouquinho de eco aqui, mas acho que vai ficar bom. Vou deixar o balde aqui um pouco. Verifica que o balde ele é bem parecido com uma costela. A costela tem esse formato em C aqui também. Beleza? E agora olha só. Observa aqui na animação que durante a inspiração, o que acontece? As costelas se movem para cima. E durante a expiração, as costelas se movem para baixo. Esse para baixo. Então a primeira coisa que vocês têm que ver, ó. Então o movimento para cima das costelas, ó. Esse aqui, ó. Inspirei, respirei. Esse que está sendo feito agora, ó. De novo, vamos fazer, ó. Agora, ó. Inspiração, subiu. Imagina se esse balde tivesse duas alças, uma de cada lado. Seria esse movimento que está sendo feito aí nas costelas durante a inspiração. Então o movimento de alça de balde é o movimento feito pelos músculos intercostais externos durante a inspiração. Então o movimento de alça de balde tem esse nome porque é um movimento que as costelas fazem para cima. Como se você estivesse movendo a alça de um balde para cima. Beleza? Então esse é o movimento de alça de balde, ó. É o movimento das costelas para cima durante a inspiração e ele é feito principalmente pelos intercostais externos. Já o movimento de braço de bomba é o contrário desse movimento, ou seja, agora as costelas serão empurradas para baixo durante o movimento expiratório. Olha só, durante a expiração, olha agora, ó, as costelas se movem para baixo. Agora vamos imaginar uma bomba d'água, uma bomba manual. Você tem lá a bombinha d'água e tem as alavancas dela. Quando você movimenta as alavancas para baixo, a água sai. Então esse movimento de braço de bomba é quando as costelas são forçadas para baixo pelos músculos intercostais internos durante a expiração. Então quando a gente fala dos movimentos de alça de balde e braço de bomba, você tem que saber o seguinte: o movimento de alça de balde, ele é o movimento das costelas para cima e ocorre durante a inspiração, pela contração principalmente dos músculos intercostais externos. O movimento de braço de bomba, que é mesmo um movimento que parece um braço de uma bomba, é o movimento das costelas para baixo durante o movimento expiratório e é principalmente feito pelos intercostais internos. Então pegaram aí, né? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tudo bem? Mas acho que ficou bem didático essa forma que eu coloquei para vocês, não vai ter dúvidas. Aqui é um quadro com todas as articulações da parede torácica, tá? É um quadro lá do Moore, tá? Então ele traz aqui qual que é a articulação, o tipo, certo? E qual que é o movimento que faz. Então se apeguem mais ao tipo de articulação que é e o nome, tá? Não precisa se apegar aos ligamentos, eu não vou estar cobrando isso. Eu quero só saber, a articulação externo-costal, qual que é o tipo? É fibrosa? É cartilagínea? É sinovial? Qual tipo? Se é sinovial, é selar? É plana? É trocoidea? É esferoidea? Mais ou menos nesse sentido. Então, dá uma pausazinha nesse slide, tá? Peguem aí as articulações e qual que é o tipo e qual que é o movimento que ela faz, tá bom? É isso daí que vocês precisam.
E para finalizar a aula, eu trouxe aqui algumas correlações anatomoclínicas, que são coisas que na carreira da enfermagem de vocês vão auxiliar nesses procedimentos. Então, tem 2 procedimentos que ele é muito comum na emergência, em casos aí de acidente, de trauma, de doenças respiratórias, que tem o acúmulo de líquido na região dos pulmões. Então, são procedimentos comuns na prática da UTI e da urgência e emergência, tá? Então, a primeira situação é o pneumotórax de tensão. É um achado aí, onde a região da pleura do pulmão, ela é tomada por ar. Perceba a diferença do pulmão aqui esquerdo e do pulmão direito. Toda essa região em branco, ela foi tomada por ar. Olha o tanto que esse pulmão, ele se colapsou, então ele diminuiu, ele colabou, ele diminuiu de tamanho. E toda essa região aqui é ar, ó. Por quê? Pode ter sido por um trauma, algum acidente, né? Perfurou a região da pleura e entrou ar, tudo bem? Então, aqui eu tenho pressões diferentes, pressões negativas, pressões positivas. Então, isso acabou colabando esse meu pulmão, diminuindo esse pulmão, fibrosando esse pulmão. Então, aqui um pulmão normal, sem a presença de ar, e aqui com ar na minha região da pleura. Então, quando isso acontece, a gente tem que implantar, é o médico que faz esse procedimento, um dreno de tórax, tá? A drenagem de tórax, ela vem justamente para a gente poder estabilizar esse pulmão, para que esse pulmão, ele volte ali ao seu tamanho normal, para que esse ar, ele possa sair. Então, é um procedimento que o médico realiza, tá? A gente só auxilia, mas a gente tem que ter conhecimento do porquê que isso está ocorrendo, né? E olha aqui, eu trouxe a historinha. Na inspiração, o ar entra na cavidade pleural através do ferimento, aqui provavelmente foi o ferimento no pulmão, ou da bolha que rompeu, aqui no caso é uma bolha, que pode ser um pneumotórax espontâneo por uma pessoa que teve ali uma crise de asma, que é um paciente que tem efizema pulmonar. Então, às vezes isso não acontece só por trauma, por um acidente, ou por um ferimento por arma branca, por arma de fogo. São alguns exemplos que pode ocorrer. Mas em muitas das vezes pode ocorrer um pneumotórax que ele é espontâneo. Pode ocorrer aqui comigo, eu aqui sentada, se eu tiver evoluído aí com uma crise asmática, se eu for uma paciente que tem efizema pulmonar. Então, essa bolha ela pode se formar e romper, tá? Então, há uma abertura e essa troca de ar, ela acaba aqui recebendo o ar da atmosfera interna com o ar interno da própria pressão pulmonar, e esse pulmão ele vai se colabando, ele vai fechando, ele vai diminuindo, e isso dificulta a troca gasosa, né? Porque como que eu vou expandir um pulmão se ele está diminuindo, se ele está colabando? Então, nessas situações, a gente precisa com urgência encaminhar esse paciente para a drenagem, né? O médico ele vai inserir aí uma cânula entre aí mais ou menos o primeiro e o terceiro espaço intercostal, então é nessa região aqui, ó. Então ele vai inserir uma cânula nessa região para poder drenar. Aí eu tenho o pneumotórax, e o pneumotórax é ar na cavidade, ar, pneumotórax, ar. E quando eu tenho hemotórax, é presença de líquido, de sangue, de pus, seja lá o que for, é líquido. Então, tem essas duas situações. Ou eu vou ter uma pleura coberta por ar, ou eu vou ter uma pleura coberta por líquido, seja sangue, seja pus. Então, quando é para drenagem de ar, pneumotórax, a localização onde o médico vai inserir a cânula para drenar é entre o segundo e o terceiro espaço intercostal. Então, ele vem aqui e insere a cânula. Já quando é hemotórax, é mais lá para baixo, no quinto espaço intercostal, tá?
Então, essa é a técnica, né? Ele empurra ali uma cânula através do espaço intercostal. Quando é intercostal, é entre duas costelas. Inter vem de entre, tá? Então, vai ser entre a segunda e a terceira, se for para drenar ar. E se for para drenar líquido, é ali no quinto espaço, entre o quinto e o sexto, tá? Esse trocânter, ele é retirado e o tubo, que é a cânula do dreno, ele é passado. Então, ele acaba sendo implantado ali, conectado dentro da região ali da pleura, onde vai começar a drenar. Então, calmem que eu trouxe aqui uma imagem para melhorar. Então, é isso aqui, ó, que ocorre. Vai passar esse dreno, então ele vai ficar alojado aqui dentro, né? Aí vem o tubo e fica um frasco com um selo d'água. Então, esse frasco, ele não pode ser aberto para receber a pressão da atmosfera. Senão, tudo que a gente conquistou para tentar expandir esse pulmão, a gente perde. Então, toda vez que o profissional for desprezar esse selo d'água, porque é a rotina do plantão desprezar, ele tem que clampear este tubo. Então, ele clampeia aqui, ó, com uma pinça. Ele clampeou, aí sim ele pode abrir esse dreno para poder desprezar. Porque imagine comigo, se eu não clampear, essa pressão aqui da nossa atmosfera, ela vai entrar por esse dreno e vai se alojar lá dentro da região da nossa pleura novamente. Então, acaba que não faz sentido, né? Instalar um dreno para que essa pressão retorne novamente. Então, aqui tem algumas imagens, está mais ou menos lá com a do slide anterior. Aqui um pulmão normal e aqui coberto por ar, pneumotórax aqui também. E aqui no raio-x a gente consegue visualizar também, nessa região aqui, ó, pneumotórax. Tá diminuindo a expansão desse meu pulmão. Tudo bem? Então, é mais ou menos essa aplicação que vocês têm que entender. Porque vocês, enquanto enfermeiro, vocês vão auxiliar neste procedimento. Então, quando falou que é um pneumotórax, que é um hemotórax, falou vai drenar, é isso daqui que eles vão fazer, é inserir uma cânula, um dreno, nesses espaços intercostais até atingir a região da pleura, que pode estar coberta por ar ou por líquido. Outro procedimento também que é feito é a toracocentese, tá? Então, esse aqui é a drenagem torácica, sistema aberto, drenagem torácica. E a toracocentese é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui o dreno ele não fica instalado. Nesse procedimento aqui, é para aquele vovozinho que às vezes fala que está com água no pulmão, foi observado na ausculta, foi observado no exame de imagem, que ele está com água no pulmão. Aí, o que o médico decide? Falou, não, vamos drenar. Vamos drenar, tirar um quantitativo aí na seringa. Então, ele vai lá alcançar da mesma forma, no espaço ali intercostal, aqui ele fez entre a 9ª e a 10ª costela, tá? Então, ele vai inserir essa seringa lá e vai começar a aspirar líquido. Então, ele vai aspirando. Aí, tem médico que fala, drenou 200 de aspecto líquido, de aspecto sanguinolento, de aspecto purulento. Então, isso vai depender muito do diagnóstico do paciente e qual a indicação dessa punção, tá? Aí, qual que é a diferença? Lá no dreno torácico, o dreno fica. Aqui ele está atingindo mais ou menos o mesmo local, tá? Ou pode ser mais superficial. Mas na toracocentese não fica. Eu faço ali a punção no momento, retiro toda a secreção, né? E quando eu aspirar essa seringa e não vier mais secreção, aí você pode tirar e ocluir com curativo. É um procedimento que é médico também. Tem que ter extremo cuidado, tanto na drenagem torácica quanto na toracocentese, porque observem, é uma região que passa vasos e nervos importantes, tanto superiormente quanto inferiormente. Então, se eu não funcionar exatamente no local correto, esse paciente pode evoluir com a condição extremamente grave, se eu perfurar algum tipo de vaso ou nervo ou alguma estrutura importante. Então, vocês estão percebendo o quanto a anatomia ela é importante, o quanto conhecer os locais ele é importante, porque é ele que vai te dar abertura, é ele que vai te levar ao processo que você quer chegar, tá? Então, essas duas correlações eu achei importante colocar para vocês na aula,
porque quem for atuar aí na urgência, na emergência, na UTI, vai trabalhar bastante com a equipe em relação a essas situações, tá? E lá no MUR tem algumas aplicações. Lá no box, onde ficam as caixinhas azuis, não deixem de ir lá conhecer, fazer a leitura, tá? É muito importante que vocês tenham esse conhecimento clínico, tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido mais claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.